Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia 28 de outubro. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30 a 31. Diz assim: Quando viu o vento forte e as ondas, ficou apavorado e começou a afundar. Salva-me, Senhor, ele gritou. Jesus imediatamente estendeu a mão e o agarrou. Você tem tão pouca fé, disse Jesus. Por que você duvidou de mim? Essa passagem está falando de Pedro. E eu acredito que você, eu, em algum momento da nossa vida, nós podemos dizer que nos identificamos com Pedro. Inicialmente, eu acho que Pedro, ele tinha um temperamento, né? Vamos falar um pouquinho do temperamento de Pedro. Ele gostava sempre de agir em primeiro lugar e pensar em segundo lugar. Na verdade, quando Jesus chamou ele para sair do barco, ele não pensou duas vezes, ele pulou para fora. Quando ele estava lá na situação, eu acho que aí ele caiu na sua consciência real e teve o medo. E eu posso dizer para você quantos momentos da sua vida, de repente, que Jesus coloca um desafio na sua vida e ele diz para você: venha, saia do barco e venha andar por sobre as águas. E você até vai, mas de repente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, ouvir a palavra de um, ouvir a opinião de outros, e de repente você começa a afundar. Eu acho que essa palavra de Pedro é muito real para mim e para você. Nós precisamos entender que Jesus está aí e ele pede para nós que nós entendamos o impossível dele e que a nossa reação em relação a esse impossível seja o de crer. Crer de que ele vai estar ali conosco, crer de que se ele diz para você que você pode andar por sobre as águas, não tenha medo, ele te faz andar por sobre as águas. E quando nós afundamos nesse momento de fraqueza, nesse momento de dúvida, ele vem com a sua mão e nos dá um socorro. Então veja, nós estamos falando já há alguns dias sobre a questão de tipos de oração. Eu acho que eu poderia dizer que essa oração de Pedro foi uma oração mais do que relâmpago, né? Senhor, me ajude aqui. Em algum momento da sua vida, eu acredito que você já fez essa oração, né? E tenho certeza que o Senhor prontamente te respondeu. Mas nós precisamos sim compreender que apesar de nós sermos propensos a muitas vezes, né, ouvir as opiniões alheias, a vagar as nossas emoções e até mesmo o nosso acreditar de uma forma duvidosa, vamos dizer dessa forma. Ainda assim, nós precisamos entender que nós só afundamos mesmo quando permitimos que o pânico, que o medo entre no nosso coração e aí as ondas vêm e nos cobrem. Nos momentos em que você estiver passando, reconheça as tuas limitações. Entenda que quem pode te salvar com certeza é Jesus. Declare a sua impotência a Ele e estenda a mão para que Ele possa te pegar. Porque eu acho que essa é a melhor atitude que nós podemos ter em qualquer circunstância. Sempre olhar para Jesus, buscar nele a nossa salvação, buscar nele a ajuda, buscar nele o livramento, porque ele sempre está ali com sua mão estendida para nós. Então, eu não sei o que você está passando, mas eu posso dizer para você, Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos mares, ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor de todo o cosmo. Ele é o Senhor até mesmo das galáxias distantes daqui. Mas eu digo para você, ele é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, creia que ele te salva em qualquer circunstância. Então ponha a sua crença em Jesus e faça essa oração se for porventura essa circunstância que você está passando. Peça ajuda a Ele. Se você não está passando em nenhuma circunstância difícil,
melhor ainda, dê glórias a Ele, porque Ele está do seu lado. Nós precisamos aprender que devemos louvar ao Senhor, seja nos momentos fáceis, seja nos momentos agradáveis, seja nos momentos difíceis e desafiadores. Por quê? Porque o nosso louvor não depende das circunstâncias. Ele depende sim, é de um coração no altar do Senhor. Então ore comigo nesse dia essa oração. Diga assim: Senhor, me salve. Eu muitas vezes me sinto afogando. Não consigo de forma alguma me salvar. Somente o Senhor é capaz de estender as mãos para a minha vida e me tirar das circunstâncias que me sufocam. Tu és poderoso sobre todas as forças do mal. Tu és poderoso sobre todas as circunstâncias que eu enfrento a cada dia. É a tua voz, é a tua palavra, é o teu nome que comanda, Senhor, o vento, comanda as nuvens, comanda o céu e as minhas circunstâncias, porque o Senhor criou todas as coisas. Então, ainda assim, mediante todas essas circunstâncias, o Senhor se importa comigo. Então eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua bondade sobre a minha vida. Ajude-me a saber que Tu estás ao meu lado. Estende as Tuas mãos e livra-me dessas circunstâncias desesperadoras. Eu entrego a minha vida no Teu altar e clamo a Ti, Senhor, ajuda-me. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê o livramento que você precisa neste dia. E eu aguardo você aqui amanhã.